Somos trabalhadores lá da casa e já estamos aí nessa lida aí já há um bom tempo. Tive o privilégio de nascer numa família espírita, meu avô já era espírita, meus pais também, então é um privilégio estar aqui com vocês. O assunto da noite de hoje, ele é bem interessante, porque ele é muito pertinente, não só para nós aqui, encarnados, mas também para os nossos irmãos desencarnados que se encontram aqui também, em número superior. Por quê? Nós vamos falar de uma passagem que a gente escuta muito, somente na doutrina espírita, né? Na casa do meu pai há muitas moradas. Jesus proferiu essas palavras na última ceia. Então, tem duas passagens bíblicas que eu sempre recomendo às pessoas, né? Que muitas das vezes a pessoa fala assim: mas eu tenho preguiça de ler a Bíblia. Eu falo assim: começa pelo Novo Testamento. É muitos livros, são 27, né? Fala, é muita coisa. Então tá bom, vai lá no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, 6 e 7. Por que é importante? A metade do Evangelho segundo o Espiritismo é retirado do Sermão do Monte. Todas as bem-aventuranças, né? Bem-aventurados os bandos pacíficos, ele fala: amai os vossos inimigos. Os Espíritos trazem para a gente o que Jesus quis dizer com isso. A outra passagem que eu sempre recomendo as pessoas estudarem, que tem muitos ensinamentos, que muitas vezes a gente já escutou, só que a gente não sabe onde que se encontra isso na Bíblia, né? É a última ceia. A última ceia se encontra nos 4 evangelhos do Novo Testamento, né? Em Marcos, Mateus, Lucas, João. Mas eu sempre recomendo ler João, porque João ele detalha mais, né? Então, nos outros evangelistas, você vê um capítulo com alguns versículos. Já em João você tem capítulo 13, 14, 15, 16 e 17. Por que é tão importante? Porque ali Jesus já sabia o que ia acontecer. A última ceia, os teólogos colocam que ou aconteceu 24 horas ou 48 horas antes da crucificação. Então ali já estava nos finalmente. Então daí a importância. Se tiver oportunidade, leia a última ceia. Lá em João, começa no capítulo 13. Tá? O interessante é que nos ensina grandes ensinamentos, e Jesus sempre aproveitava as oportunidades, né? Começa a última ceia com Jesus fazendo um ato de humildade, que é qual? Ele começa lavando os pés dos apóstolos. Jesus, o ser mais iluminado que já passou por aqui, ele começa, e nessa época os apóstolos ali, e deviam ter alguns discípulos ali também, já sabiam quem era Jesus, porque já estavam andando com Jesus há 3 anos, então já tinham testemunhado os milagres, todas aquelas situações, os ensinamentos, eles já sabiam quem era Jesus, né? E Jesus quis mostrar que a gente tem que servir para realmente ser exaltado. Se a gente parar para pensar, grandes espíritos que passaram aqui pela Terra fizeram a mesma coisa. Madre Teresa, Irmã Dulce, Gandhi, Chico Xavier, Divaldo Franco, todos foram seres que vieram para servir. Então ali Jesus já começa por aí. No decorrer desse capítulo 13, aí Jesus fala que ali entre eles existia alguém ali que iria traí-lo. Aí eles já começaram a falar: mas não é possível, aqui ninguém vai trair, né? Nós aqui estamos com o Senhor. Pedro fala: não, eu morreria por você, né? Aí Jesus questionou: morreria? É ali que Jesus fala: você vai me negar 3 vezes. Isso é no final do capítulo 13, né? Antes que o galo cante, né? Então, ali você já fala isso só no capítulo 13. Essas passagens todas que a gente já tem, reconhece. Aí começa, que aí ele viu que já estava, ali já estavam tudo já naquele, né, emocionados, todo mundo já falando assim, já imagina a emoção, a energia no ambiente naquele momento. Aí chega e vai consolá-los. Aí ele fala: não turbe vossos corações, né? Creia em Deus, creia em mim. Na casa do meu pai há várias moradas. Ali Jesus já nos coloca falando sobre a pluralidade das existências, que existem outros orbes que
também são habitados por espíritos mais evoluídos ou menos evoluídos. Então já coloca para nós esse ensinamento. E ali ele continua nesse capítulo 14, né? E Tomé, a gente conhece muito Tomé, para pôr o dedo ali nas feridas de Jesus. Tomé pergunta, mas mestre, qual que é o caminho? E ali onde Jesus fala aquela máxima, né? Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Está logo ali, depois dessa passagem aqui. E na sequência, Jesus promete ali aos discípulos um consolador prometido. Queria pedir ao Pai que enviasse um consolador para que ficasse com a gente. Aonde a doutrina espírita coloca que é propriamente a doutrina espírita, que veio para levantar o véu da ignorância, para nos trazermos que a gente tem que viver com a razão, tirar um pouco a emoção. Então, e é ali também, que é muito importante nessa hora do Consolador, que Jesus se intitula como Espírito de Verdade. Por isso que quando você vê na doutrina espírita, qualquer lugar assinado Espírito de Verdade, vulgo Jesus. Você vê no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, você vê passagens no Livro dos Espíritos, e no Livro dos Médiuns, e assim por diante. Então, leiam, é muito bom. Você vai ver cada passagem e fala assim, caramba, era aqui que está essa passagem? Que a gente já escutou em algum ponto da nossa vida, né? Então, muito interessante isso aí. Então, Jesus já nos colocando que existia, né, outros mundos além do nosso. E Kardec, logo no começo do Livro dos Espíritos, ele nos traz na questão 55. O Livro dos Espíritos é dividido em 4 partes, né? A primeira parte, das causas primárias, que traz aonde a criação do nosso planeta, dos mundos, né? Então, ali na questão 55, ele indaga aos espíritos. São habitados todos os globos que se movem no espaço? Lembrando que Kardec está falando isso no século XIX. Apesar de existir lá o telescópio inventado, né, por Kepler, por Galileu Galilei, não tinha a tecnologia que nós temos hoje, né? Então, os espíritos respondem, sim, e o homem terreno está longe de ser, como supõe o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Deus povoou de seres vivos os mundos, concorrendo todos esses seres para o objetivo final da providência. Esse objetivo final é o quê? É a pureza do ser, para nós chegarmos a sermos todos espíritos puros, eventualmente. Todos nós já sabemos qual é o destino. Agora, cabe a cada um de nós, que isso é individual, chegarmos a esse destino mais rápido. E ninguém pode fazer por nós. É muito o que a gente vai falar hoje. Mas uma das coisas que é interessante, você vê aí a inteligência emocional de Kardec quando ele faz a questão subsequente. Que ele fala assim, é a mesma constituição física dos diferentes globos? Porque até hoje a gente fica esperando, né, que aquele robozinho que a gente mandou lá para Marte, o Curiosity, vai achar um ser humano andando lá. Não vai. Os espíritos já falaram isso pra gente há mais de 160 anos atrás. Eles responderam, não, de modo algum se assemelham. Por quê? A gente vai se adaptar àquele planeta de acordo com a sua atmosfera. E principalmente de acordo com o seu nível evolutivo. Porque quanto mais evoluído for o planeta, mais etéreo vai ser o nosso perispírito. E quanto mais primitivo for esse planeta, mais denso em matéria será o nosso perispírito. Como é que a gente sabe disso? No capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Há muitas moradas na casa do meu Pai, e os Espíritos nos trazem o ensinamento que existem 5 tipos de mundos habitados no universo. Isso é importante a gente ter essa compreensão, para a gente entender da onde viemos, aonde nos encontramos e para onde estamos indo. Então, ele nos coloca, na verdade não são 5, são 6, porque o 6º são os mundos transitórios, que está no Livro dos Espíritos, só que Kardec não errou, tá? Porque os mundos transitórios, quando ele coloca na questão 234, 35 e 36,
ele explica para nós os mundos aonde são aquelas primeiras encarnações de quando o princípio inteligente evoluído chega a espírito e ali ele começa a encarnar nesses mundos. Mas ali ele é espírito, não é encarnação como nós na matéria. Por isso ele não se encontra no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, ele nos fala que no mundo, e ele descreve tudo, né, no capítulo 3. Os mundos primitivos são aqueles das nossas primeiras encarnações. Quando nós éramos lá, o homem da caverna, né, vivendo ali, não muito em comunhão, era uma coisa mais tribal, né? E ali a gente vai evoluindo, chegamos a um planeta de expiações e prova, da qual a gente já está nele já tem um certo tempo, aonde o mal predomina sobre o bem. Eventualmente, a gente vai melhorando, passamos para um planeta de regeneração, aonde já não existe mais as expiações, somente as provas. Eventualmente, chegamos aos mundos felizes ou ditosos, aonde já não existe mais o mal, só o bem. E, eventualmente, aos mundos celestes e divinos, aonde eles são a moradia dos espíritos puros, a moradia. Porém, esses espíritos, quando chegam nesse ponto, já estão trabalhando com o Criador, com Deus, nos auxiliando a nível do nosso universo. Porque o Espiritismo nos traz o entendimento do Deus cósmico, não do Deus da Terra. Qual que é a primeira pergunta do Livro dos Espíritos? O que é Deus? Não quem, o que. Né? O que ele fala ali pra gente? A suprema inteligência do universo. Causa primária de todas as coisas. Então, ali é o Deus cósmico, o Deus universal. Então, nós hoje, por exemplo, se chegasse aqui um extraterrestre, como é que a gente iria explicar para ele Jesus? O Espiritismo daria conta. Como é que a gente explicar Deus? O Espiritismo daria conta. Porque o nosso Deus é o mesmo que o Deus deles. Porque é a causa primária do universo. A inteligência suprema do universo. Então, o nosso mesmo é o nosso Deus e o Deus deles também. Então, é interessante a gente às vezes refletir um pouco sobre isso, né? Então, hoje a Terra, que é uma coisa interessante a gente pensar também, que isso aqui é uma questão didática, né, que Kardec nos traz. A Terra hoje, ela já não se encontra mais como um planeta só de expiações e provas, mas também não é ainda um planeta de regeneração. Então a gente está nessa transição, que é a tão famosa transição planetária, que já foi anunciada por próprio Kardec, no livro Obras Póstumas. As pessoas quase não leem esse livro, né? A gente fica focado nos 5 livros e esquece de Obras Póstumas, que é um livro dele também. Ali ele já nos falava dessa transição que está ocorrendo agora, né? Tem outro livro muito interessante, tiveram a oportunidade de ler, chamado Transição Planetária, de Divaldo Franco com Manuel Filomeno de Miranda. E ali, Manuel Filomeno de Miranda já nos fala que essa transição já começou desde os anos 70. Que espíritos de uma alçada mais elevada, principalmente vindo da estrela de Alcione, já estão encarnando na Terra desde os anos 70. Para quê? Para elevar o nível espiritual do nosso planeta, que é o que está acontecendo. Então nós não somos mais um planeta de expiações e provas, mas também ainda não somos de regeneração. Então o que vai acontecer, quem trabalha em mesa mediúnica consegue perceber isso. A gente vê muitos espíritos ainda muito duros do coração. Eu falo isso por experiência, eu trabalho em mesa mediúnica já tem 20 anos. Então às vezes você conversa com espíritos que eles sabem da existência de Deus, sabem da existência de Jesus, porém não querem se melhorar. E aí você fala, vocês estão ligados da transição planetária, eles já sabem, eles estão escutando isso há tem tempo. E eles não acreditam. Eles falam, vamos ver, se acontecer, aconteceu. A minha concepção, isso sou eu, tá? Isso não está na literatura espírita. Se a gente pegar todos os espíritos do nosso orbe, a gente tem um grupo mais ou menos, vamos colocar aí uns 10%, que são espíritos muito bons, que são aqueles que estão liderando a nossa civilização.
E a gente deve ter também um percentual de uns 10% que são espíritos muito duros, muito complicados. Esse casca dura mesmo. Esse que eu estou falando quando a gente conversa com eles na mesa mediúnica. E a maior gama os outros espíritos estão no meio. É aquela massa que ela vai navegando de acordo com quem está liderando. Então, eventualmente, esses espíritos que se eles não se melhorarem, eventualmente, serão degradados. Isso já está vindo sendo anunciado já há muito tempo. A gente vai falar mais um pouquinho sobre isso mais adiante. Mas vamos olhar aqui quais são as características de um planeta de expiações e provas. Vamos ver se é parecido um pouquinho com a Terra. Isso aqui é tirado diretamente do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele nos fala que um planeta de expiações e provas, lembrando o seguinte: muitas das vezes a gente tem um entendimento errôneo de achar que expiação tem uma conotação como punição, e não é. O intuito da reencarnação nunca é punitivo, é sempre educativo, é pedagógico. Para pensar, se Deus quisesse que nós sofrêssemos, a gente nem não reencarnava, ficava preso nas zonas umbralinas, não precisava vir para cá. Então, a gente tem que ter um entendimento que a Terra é uma escola, que a gente está tendo uma oportunidade aqui de aprendizado. Exaurindo tudo que a Terra tem para nos ensinar, a gente é promovido para outros orbes mais desenvolvidos. Como que sabemos disso? Está na literatura espírita, temos vários exemplos de espíritos que já conseguiram fazer isso, que hoje já não vivem mais na Terra. Principalmente se estudar as obras de Humberto de Campos, Irmão X, fala muito sobre isso. Então, daí a importância da gente entender aonde a gente se encontra, entender que esse comprometimento é individual. Ninguém pode fazer pela gente. Nós podemos ser um artífice de influência para auxiliar ao próximo, mas a gente não pode fazer pela pessoa. E ninguém pode fazer pela gente. Então a gente tem que ter essa consciência, isso tem que estar bem claro para a gente. Tendo esse entendimento, a gente começa a buscar a tão famosa reforma íntima, tão pregada na doutrina espírita. Porque aí a gente se melhorando, a gente começa a impactar aqueles próximos da gente, e aí cada célula dessa se melhorando, coletivamente a gente se melhora. É assim que a gente evolui o nosso planeta, e sempre com auxílio de entidades superiores, e outras que vêm de outros orbes, como a gente coloca, o Manuel Flamengo de Miranda nos coloca no livro Transição Planetária. Então, essas migrações acontecem constantemente. Então, ele nos coloca que esses mundos de expiações e provas, a superioridade da inteligência, na maior parte dos habitantes, que existe essa superioridade de inteligência na maior parte dos habitantes, né? Então, a gente sabe disso. Somos tecnologicamente muito capazes, né? Possuem qualidades, mas também grandes imperfeições morais. Não, quase nada, né? Sabe por quê que é importante? Porque o que acontece hoje em dia? Às vezes, muitas das vezes, a gente sabe que está fazendo uma coisa errada e mesmo assim o faz. A gente sabe que está errado e ainda faz. Por quê? Porque a matéria está falando mais alto do que o espírito. O dia que a gente conseguir o espírito se impor sobre a matéria, aí onde a gente está evoluindo. Essa é a parte mais difícil. É a gente vencer a nós mesmos. A gente entender que isso aqui é uma maratona individual. A gente chegar lá no final e olhar para trás e falar assim, foi melhor, eu melhorei. E aí vai a próxima oportunidade, e a outra, e a outra, e a outra, até chegar ao ponto que a gente não precisa mais. Ele nos fala que é um lar de espíritos em expiação, aprender com os erros, em educação, espíritos que acabaram de vir de mundos inferiores, como os indígenas, por exemplo, e em provas, mostrar que aprendeu. Então, a diferença de expiação e provas é isso. Provas é uma coisa que a gente tem que demonstrar que a gente já entendeu, internalizou aquele conhecimento. E a expiação é uma reparação, como eu estava falando anteriormente. Esquece como punição, porque muitas vezes a gente fala assim, a gente veio aqui para sofrer. A gente não veio aqui para sofrer.
O sofrimento é opcional. A gente veio aqui para se educar, para aprender. Ah, mas a gente... Sim, lógico que a gente sofre ainda. Por quê? É pela condição planetária que a gente se encontra. A gente não consegue ter uma encarnação aqui e passar por aqui ileso. Nem espíritos mais desenvolvidos. Mesmo aqueles espíritos que são mais evoluídos, quando eles vêm e passam uma experiência aqui na Terra, também não tem como passar daqui ileso, não. Por mais que já não se comprometem tanto, também vão sofrer o que o planeta oferece, o que os moradores do planeta oferecem. Então a gente tem que ter essa compreensão. Então, muitas das vezes, quando alguém faz alguma coisa contra a gente compreender que aquela pessoa não é assim, ela está assim. E que, eventualmente, aquela pessoa também vai ter a compreensão que talvez hoje já temos. Porque temos que ter essa paciência, porque é a mesma paciência que o nosso anjo guardião tem com a gente. Os espíritos mais iluminados, superiores, têm com a gente. Né? Devemos perdoar para ser perdoados, já dizia Jesus na oração dominical, que está lá no Sermão do Monte, capítulo 6. Lá. Então, ele coloca que é o exílio de espíritos rebeldes à lei de Deus. Aqui quase não tem espírito rebelde. Na Terra não tem, né? A gente sabe que é justamente aqueles que eu estava falando anteriormente. Lugar onde espíritos precisam aprender a lidar com a maldade dos homens e a impiedade da natureza. A nossa terrinha, o planeta azul. Então, a gente sabe que a gente deve buscar trabalhar na gente mesmo, para a gente se melhorar. Porque essa transição planetária está acontecendo. Aí a gente fala assim, mas como é que eu tenho certeza disso? Você sabe por que a gente tem certeza? Porque já aconteceu, já foi nos descrito isso. Em 1939, no livro A Caminho da Luz, por Emmanuel, ali ele nos traz... Quem tiver a oportunidade de ler esse livro, é um livro muito bom. Tá? Então, você está começando o Espiritismo, eu sempre falo assim, começa pelo livro dos Espíritos. Participe dos estudos, como foi oferecido. Muito bom, tá? Para criar uma base. E, eventualmente, aí você vai desenvolvendo. Né? Mas o Caminho da Luz é muito interessante, que ele traz para a gente a evolução da civilização humana na ótica espiritual. Então, ali, pela primeira vez, foi nos passado sobre os capelinos. Uma estrela, uma constelação de Cocheiro, que estava numa condição muito parecida com a nossa. Tinha um grupo de espíritos que ali, muito revoltados, não queriam auxiliar a providência divina, muito revoltados, e dali eles foram degradados, retirados dali. Jesus foi lá pessoalmente e os trouxeram para a Terra. Para pensar na inteligência da providência divina. Porque naquela época, a Terra era um planeta primitivo. Estava naquele primeiro estágio. E de repente, chegam os capelinos. Há mais ou menos 10 mil anos antes de Cristo. E intensificaram a sua migração mais ou menos pelo ano 6.000. Então, isso está tudo escrito para a gente. Nos Exilados da Capela e o Caminho da Luz. O Caminho da Luz é o primeiro. 10 anos depois, esse médium, Edgar Armand, trouxe para a gente os Exilados da Capela. Tá? Então, é muito importante a gente ter essa compreensão, porque a gente já viu esse filme acontecendo. Interessante que hoje, tanto na arqueologia como na antropologia, a gente não consegue mostrar o passo a passo da evolução do ser humano. A gente consegue ver que a gente estava lá, homem da caverna, aí de repente a gente está se congregando no Oriente Médio, ali mais ou menos onde é o Irã, o Iraque, entre o Tigres e o Eufrates, e a gente começa a viver, as cidades começam a aparecer pirâmides. Eu falo, de onde que veio esse conhecimento? Se hoje, com toda a tecnologia, teríamos uma dificuldade tremenda para replicar as construções que foram feitas lá atrás. A gente não consegue datar também não. Quando a gente fala pirâmide, a gente pensa de Egito. Só que existe pirâmide no mundo todo. Eu já conheci algumas. Então, se a gente quando fala pirâmide, a gente pensa lá em Giza, lá no Egito, em Cairo. E não é bem assim. Tem
pirâmides para todo quanto é lugar. Tem aqui até próximo da gente aqui. No México, aqui do lado, tem muitas. Então, a gente tem que ter essa compreensão dessa transição. Os capelinos, o que é nos colocado, que eles vieram dessa constelação chamada Cocheiro. E dali, quando eles chegaram aqui na Terra, eles foram divididos em diferentes grupos, 4 grandes grupos. Então, uma das coisas que é interessante nessa evolução da Terra, que muitas das vezes a gente não consegue, tanto na antropologia como na arqueologia, não consegue mostrar esse passo a passo, é justamente que está faltando essa informação. Porque esse conhecimento veio de fora. Quem que foi o povo que começou a desenvolver isso? A civilização mais antiga que a gente tem conhecimento são os sumérios. Os sumérios, há 6.000 anos antes de Cristo, né, era um povo que desenvolveu para a gente a escrita, a roda, a agricultura. Por que a gente não estuda mais sobre eles? Para pensar. Né? Porque olha o que eles impactaram. Será que impactaram o nosso planeta? Claro que impactaram. Né? Eu, particularmente, isso sou eu, tá? Eu acho que a gente não estuda eles mais por alguns motivos. Primeiro, porque eles nos deixaram, na literatura deles, que eles acreditavam nos deuses chamados Anunnakis. Anu, que era esse deus principal deles, e seus filhos, eles tinham compreensão na cultura suméria de que eles vieram de outros orbes. Esse é o entendimento deles, hoje. Se você for ver a epopeia de Gilgamesh, é isso hoje, nós temos essa informação. Está ali. Dali também saiu a ideia de Adão e Eva. Só que ele não chamava Adão. Os sumérios, a história era Adão. Então, vem de lá. Né? Foi plagiado de lá. Né? Então, os sumérios eram um pessoal, uma civilização muito na frente. Só que a gente não consegue entender como eles chegaram aqui com esse conhecimento. Aí está a providência divina, a influência deles. Porque a Terra era tão atrasada, porque apesar da gente moralmente era muito atrasado também, o que eles estavam trazendo, a tecnologia, ia nos ajudar. Que é justamente o que está acontecendo aqui agora. Aquela galerinha que eu falei para vocês ali, que eu dei um número de 10%, e não sabe qual que é esse percentual, que não querem aqui auxiliar mais, estão revoltados contra Deus, vão ser retirados. E aí a gente vai embora. Porque muitas das vezes, sabe que você está querendo correr e tem alguém te segurando atrás assim, pelo cinto, você quer correr e não consegue? Nós estamos nessa situação hoje. Então já está sendo anunciado há muito tempo. Né? Então a gente tem que ter essa compreensão. Hoje a gente tem uma ideia melhor do tamanho do universo. Nos anos 90, nós colocamos o Hubble na atmosfera da Terra. Ali a gente teve uma compreensão assim, o universo era muito maior do que imaginávamos. 2021 agora, a gente conseguiu colocar o James Webb. Aí o James Webb falou assim, o que vocês achavam com o Hubble é 3 vezes maior. E crescendo essa informação. Então, para pensar. A gente tem bilhões, trilhões de galáxias. Galáxias. A Via Láctea, que é a nossa galáxia, que é uma galáxia mediana, não é grande nem pequena, acredita-se que tem de 800 a 3,2 trilhões de planetas. Será que é grande? E a gente ainda tem a inocência de achar que Deus criou todos esses planetas, essas estrelas, para a gente chegar à noite e olhar para si e falar, nossa, que bonito, muito bom, parabéns Deus, fez um bom trabalho, para nos agraciar. É muita inocência da nossa parte. O pessoal duvida, mas eu só acredito São Tomé, só acredito vendo. Não, é só a gente interpretar e ver uma questão de lógica. Foi o que Kardec nos trouxe lá naquela questão 55. Que os Espíritos falaram, sim, são todos povoados. E aí na 56 ele pergunta, tem a mesma constituição
física que é a nossa? Claro que não. Eles vão se adaptar de acordo com a atmosfera daquele planeta e de acordo com a evolução daquele planeta. E tem que ter esse entendimento. Então, os capelinos, eles quando foram degradados, eles estavam mais ou menos como a Terra no século XX. Agora para pensar. Há 10 mil anos antes de Cristo, eles estavam como estamos agora. Como é que está a questão capela hoje? Depois que a galerinha foi retirada. Eles estão voando. Com certeza é um planeta já há muito tempo de regeneração, provavelmente já um planeta feliz, né? Onde o bem predomina. Então a gente sabe que milhões de espíritos foram dali exilados. A gente não sabe o número correto, não está na literatura, mas foram milhões, porque foram os que chegaram aqui. Então eram espíritos reticentes no crime, atrapalhavam os caminhos da evolução, e ali eles tinham a missão também de impulsionar o progresso dos companheiros inferiores aqui da Terra, né? Então reencarnariam no seio das raças ignorantes e primitivas. Daí a ideia do paraíso perdido. Porque se você comparar a Terra, da onde eles vieram, Capela, lá era um paraíso. Então eles estavam na Terra, um planeta primitivo. Essa ideia de Adão e Eva, do paraíso perdido, vem daí. Por isso que foi escrita pelos sumérios. Quando eles chegaram aqui na Terra, foram divididos em 4 grandes grupos. O primeiro foram os árias. Dali saiu a linhagem da raça da pele branca, né? Tem um pouco mais tarde foram o pessoal que dominaram, conquistaram ali a Europa. Dali saiu os celtas, os druidas. Então, esse pessoal que desenvolveu ali a Europa, que eventualmente chegaram também no Oriente Médio. O segundo grupo foram os hindus. Os hindus herdaram os conhecimentos espirituais. O hinduísmo é considerado, quando se estuda em teologia, a mãe de todas as religiões. Se você pegar todas as religiões monoteístas atuais, você pega lá, o islamismo tirou muita coisa do cristianismo. Inclusive lá você tem Jesus como um profeta, tem Maria, tem José, né? O cristianismo retirou do judaísmo. Jesus era hebreu, então tirou tudo ali deles. E os judeus tiraram do hinduísmo. Então, desde os primórdios dos hinduístas, quando você vai ver nos Vedas, que foi escrito mais ou menos, acredita-se, já não sabe exatamente, há 3.500 a 4.000 anos antes de Cristo, lembra dos sumérios. Começaram a chegar a 6.000 anos, e logo na sequência foi chegando outros, né, os capelinos. Né? Então, dali, por que isso é importante? No hinduísmo, tem 2 leis que são muito importantes para eles. A lei de causa e efeito e a lei da reencarnação. Então, desde os primórdios, a providência divina já implantou esse conhecimento aqui para nós. Só que aí vem o ser humano. Aí a gente distorceu o negócio de acordo com o nosso interesse coletivo, né? Mas desde os primórdios estava lá. O outro grupo, os outros 2 grupos, os egípcios, que eram os mais desenvolvidos intelectualmente, e os que tinham menos comprometimento junto à providência divina. Então foram os que voltaram mais rápido. Tanto é que se você for no Egito hoje, você chega lá, os egípcios de lá não são esses egípcios da época dos capelinos. Por quê? O povo que construiu a pirâmide há 4.000 anos antes de Cristo, se a gente passa para pensar na lógica, esse pessoal tinha que estar em Marte nessa altura do campeonato. Né? Que a lei do progresso, que está lá no livro dos Espíritos, na terceira parte dos Espíritos, a lei do progresso, a gente vai progressivamente se melhorando. Se há 4.000 anos, há 6.000 anos atrás, 4.000 anos antes de Cristo, eles estavam construindo pirâmide, onde que estaria hoje? Né? Agora, você vai lá, eu já tive, em que eu trabalho, eu já tive lá algumas vezes. Vou falar uma coisa para vocês, o pessoal que está lá não são os capelinos. É completamente diferente. Nada contra, tem amigos egípcios, é um pessoal do bem, mas não são os capelinos. É óbvio. Você chega assim, você vê claramente que ainda é uma civilização meio atrasada. E o outro grupo foram os israelitas.
esses são muitos aqui ainda capelinos que ficaram para trás. Tá? Povo tenaz, orgulhoso, fanático, inamovível nas suas crenças. Sabemos disso. Né? Então, são do bem. A gente sabe que eles contribuíram muito, influenciaram muito. Jesus veio hebreu, não foi à toa, porque foi o pessoal que implementou o monoteísmo, primeiro que todo mundo. Né? Então, é assim que foi colonizada a Terra. E às vezes a gente fica pensando que as civilizações antigas eram civilizações atrasadas. Muitas das vezes a gente fala assim, será que esse povo era atrasado? Olha o que eles deixaram para a gente, de legado. Hoje, teríamos muita dificuldade em construir isso aqui, hoje. Com toda a tecnologia que nós temos. Então, será que eles eram atrasados? Então, o que a gente sabe é que muitos já evoluíram moralmente e retornaram para a capela. E outros ainda se encontram aqui na Terra. E alguns desses também decidiram ficar aqui na Terra. Um exemplo disso é o Dr. Bezerra de Menezes, que é descrito para a gente na literatura espírita, que findada a sua última encarnação como Bezerra de Menezes, ele recebeu autorização vindo da Virgem Maria para ir para um outro orbe, porque ele já tinha exaurido tudo aqui. E acredita-se que ele era um ex-capelino. Então, ele falou assim, não, eu prefiro ficar, porque o pessoal está precisando da minha ajuda. Ainda bem que ele ficou. Porque a gente sabe que ele é um grande trabalhador no mundo espiritual, tem uma gama de espíritos que trabalham com ele, que realmente nos auxiliam. Estamos terminando. Vamos ver aqui o que é retirado do Evangelho segundo o Espiritismo sobre os mundos regenerados. Isso aqui, gente, é a cenourinha. É aquilo que está logo ali na frente, a gente pode alcançar. Você vai ver que não está muito distante de onde nós estamos hoje. Então, o que ele nos coloca aqui nos planetas regenerados, o homem ainda está ligado à matéria. Nós ainda estamos ligados à matéria. Ainda, infelizmente, não conseguimos dominá-la completamente. Né? Então, existem sensações e desejos, mas não mais as paixões desordenadas. É onde nós temos que buscar esse equilíbrio. É o que Santo Agostinho nos ensina no Livro dos Espíritos, na questão 919. A gente fazer essa reflexão diária, né, para a gente buscar a dominar a nós mesmos. E fazendo essa reflexão diária das coisas que a gente fez boas, aquelas que não foram tão boas e aquelas que podem ser melhoradas. Fazendo isso regularmente, não precisa ser todo dia, mas fazer isso regularmente. A gente tem que fazer de vez em quando, porque a gente tem que fazer essa autoavaliação, mas sem precisar sofrer, sem precisar se culpar. É uma avaliação objetiva com o intuito de crescimento. Temos que ser inteligente, né? Usar essa inteligência emocional para a gente avaliar a gente mesmo, que ninguém conhece a gente melhor do que a gente mesmo. Tá? Mesmo pessoas que estão juntas há muito tempo, ninguém conhece nós melhor do que nós mesmos. O amor está presente nas relações sociais. Todos reconhecem Deus e tentam cumprir suas leis. A gente vê isso nas crianças, na organização infantil. Espíritos que estão chegando aqui de uma elevação melhor do que a nossa. São espíritos que prezam pelo próximo, que se preocupam com a Terra, com o nosso planeta. São espíritos do bem. Graças a Deus. Que quando eu vejo isso, eu falo assim, nossa, ainda bem. Porque quando essa galera que está hoje, que são nossos governantes, quando esses saírem, e esses que são essas crianças de hoje, estiverem nessas posições, provavelmente não estaremos mais aqui, com exceção das crianças. Então, o que acontece? Isso é bom, porque quando a gente voltar, o negócio vai estar melhor. É a lei do progresso. Então, a gente deve buscar fazer o nosso melhor, preparando o terreno para eles. E é assim que é feito, porque alguém fez por nós. Ele coloca que ainda não existe a felicidade perfeita, mas podem experimentar parte dela. Muitas das vezes a gente fica frustrado buscando essa felicidade perfeita. O planeta nosso não consegue oferecer isso. A gente pode buscar a felicidade relativa, ter aqueles momentos de felicidades que a gente pode criar.
E lembrar que a felicidade tem a ver com o nosso estado emocional. Não tem nada a ver com a matéria. Então, independente do que você tem, quando você tem na sua conta de banco, que carro que você anda, a casa que você mora, felicidade não é isso. Felicidade é o estado emocional e espiritual. Por isso que a gente está fazendo aqui hoje, a gente vai buscar fazer. Quer também alimentar o espírito. Não adianta só alimentar o corpo. A gente tem que lembrar que nós somos essas três vertentes. Nós somos o emocional, nós somos o espiritual e somos o orgânico. Tem que cuidar dos três. Não adianta cuidar só de um ou dois, que vai ficar manco. Lembrando disso sempre. Então, ainda existem provas, mas não mais expiação. Melhor. Ainda existe o mal, e aqueles que não conseguiram vencê-lo poderão voltar a mundos, expiações e provas. Então, nesses planetas de regeneração, muitos aqui ainda não vão ser todos exilados. Porque, novamente, a providência divina é pedagógico, é educativo, sempre vai dar uma oportunidade. Se um ser demonstrar ali que está querendo, não, deixa, fica mais um pouco aí, deixa mais algumas encarnações para ver se melhora. Mas chega um ponto também, se a pessoa não está querendo, não tem como. Aí realmente é retirado para que os outros possam prosperar. É uma lei, não tem jeito de fugir disso. Isso não é questão de a gente acreditar ou não. É uma lei divina. Então já está, temos exemplos aí na literatura espírita que já nos traz essas informações. Para finalizar, hoje a Terra passa por uma transformação igual a que aconteceu em Capela. Temos que ter essa consciência. O que muitas pessoas dizem ser o fim do mundo, nada mais é do que uma transformação. Lembremos disso. No capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Sedes Perfeitos, ali nos fala, reconhece-se o verdadeiro Espírito pela sua transformação moral. E também os esforços que ele ou ela fazem para domar as suas más tendências. Isso aqui, como falado anteriormente, é uma maratona individual. Cada um de nós devemos buscar fazer a nossa parte, influenciar quando tivermos a oportunidade, principalmente os nossos filhos, os nossos familiares, os nossos amigos, ou até mesmo estranhos. Sempre que pudermos colaborar, colaboremos, mas lembrar que essa obrigação e responsabilidade é individual. Quando chegarmos do lado de lá, a nossa consciência vai nos fazer duas perguntas: o que eu fiz para me melhorar e o que eu fiz para melhorar o próximo? Temos que ter essa consciência. Com esse entendimento, entendendo essa evolução planetária, sairemos daqui muito melhor do que quando chegamos. É isso, gente. Agradeço. Uma boa noite. Muito obrigado a todos. Se alguém tiver alguma pergunta, a gente está à disposição também. E é isso.